Passada 11h09, vamos falar de saúde, que a gente dizia no comecinho da Voz do Povo de hoje, por outros motivos, né? Mas dizíamos, lembrando aí que sem saúde a gente não faz nada. E tem algumas doenças que muitas vezes ficam nas gavetas, né? Só atingindo as pessoas. Eu falo gavetas em termos de falarmos a respeito. Graças a Deus tem várias campanhas. Uma delas é o Maio Roxo, para nos lembrar disso, né? Doutor Pedro Ivo, ele que é coloproctologista, falei certo? É isso? Isso Bom mesmo. dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Satisfação é nossa, doutora, em recebê-la aqui. Tema importante esse, né, para a gente falar. Exatamente, é mais uma campanha nacional, né, de várias sociedades médicas aí, de doenças inflamatórias intestinais, né? O Maio Roxo, ele veio para justamente conscientizar. Eu acho que o trabalho do Maio Roxo é até bem difícil, porque são doenças de um diagnóstico mais difícil, que não tem cura, mas tem tratamento, né? E com tratamento adequado as pessoas conseguem levar uma vida normal. E que tem poucos profissionais capacitados tanto para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento. Então isso limita muito o alcance da população, tanto para descobrir se tem ou não a doença e principalmente para tratamento. Mas tem que ficar de olho, né, doutor? Porque se não tratar pode complicar. Exatamente. Assim, a estimativa hoje é de que tem mais ou menos 100 casos para cada 100 mil habitantes, né? Então, nossa população aqui de Sorriso, que tem mais de 100 mil habitantes, tem mais de 100 pessoas, pelo menos, com doença inflamatória intestinal. E, claro, a gente pensando que tem poucos profissionais capacitados para esse diagnóstico, com certeza esse número... É maior ainda. Exatamente, ele é bem maior, né? Porque não está diagnosticando, né, doutor? Diagnóstico é difícil porque muitas vezes a gente pensa, é uma doença inflamatória intestinal, então tem que ter um sintoma de intestino para diagnóstico? Não. Um dos principais sintomas de doença inflamatória intestinal é fadiga, cansaço. Fadiga. Nossa, eu estou sempre cansado. E hoje em dia o cansaço faz parte de tantas outras doenças e situações do dia a dia que você chegar a um diagnóstico pelo cansaço mesmo. Torna mais difícil, exatamente. Pois é, mas é um sinal para se ficar atenta. Para se ficar atento. Então, assim, um cansaço crônico, você já tem que ficar atento. Na 30, 60 dias, estou sempre cansado. Opa, será que eu tenho alguma inflamação no meu intestino? Diga, Milena. Doutor, as duas doenças inflamatórias que são mais conhecidas é a doença de Crohn, né? E a colite, né? Exatamente, a retocolite. Elas têm sintomas parecidos ou são distintos? Elas têm alguns sintomas muito parecidos, mas elas também podem, em algum momento, né, se confundirem. A retocolite ulcerativa, ela basicamente acomete o intestino grosso, o cólon e o reto. Ela não acomete o restante do intestino. Já a doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca até o ânus, ou seja, todo o trato gastrointestinal. A retocolite, geralmente, ela cursa com diarreia com sangue, mas é uma diarreia persistente, que dura bem mais que 30 dias, né? Com saída de muco ou sangue nas fezes. Já a doença de Crohn, nem sempre ela cursa com diarreia, pode cursar mais com dor abdominal, até mesmo com dificuldade para evacuar, prisão de ventre, né? Intestino preso, anemia, fraqueza, um cansaço, uma febre de origem determinada também de longa duração. Então, assim, de alerta geral, pacientes que têm dor abdominal que dura mais de 30 dias, ou uma diarreia que dura mais de 30 dias, diarreia com sangue ou muco, tem que procurar uma especialista, o profissional que está acompanhando esse paciente tem que ter um olhar diferenciado. E por isso que eu falo, o diagnóstico ele é muito difícil, tem que estar muito familiarizado com a doença. A gente já fez diagnóstico aqui em Sorriso de situações assim que até quem tem o conhecimento falou, mas como é que você teve essa ideia e pediu esse exame? Pois é, mas é porque a gente já tinha esgotado outros recursos e aí, sabendo que existe essa doença, a gente vai lá... Por eliminação daí, solicita o exame e falou, opa, tá aqui. Né? E é um público jovem que geralmente é acometido por essa doença, né? Assim, é mais ou menos de 15 a 35 anos, é o principal pico assim, de acometimento, né? A epidemiologia da doença. Né? A retocolite, mais ou menos em torno de 20 anos. Então, um público jovem que, considerando que é uma doença que não tem cura, ele vai ter, ao longo da vida dele, todo um comprometimento se ele não tiver um tratamento adequado. Doutor, às vezes as pessoas têm até um pouco de preconceito, né, de procurar ajuda com relação a esse tipo de profissional, por desinformação mesmo, né? E até algumas vezes já consultei com o senhor, da gente falar assim, de prestar atenção nas fezes, né? Porque muitas vezes ali é que está o ponto de você entender, olha, tem alguma coisa errada comigo. Exatamente. Tem uma fase da vida, né, na infância, que a criança, ela
quando ela evacua, né? Ela acha bonito, chama o papai, olha o que eu fiz. Mas aquela fase da vida, ela tem que ser perpetuada. A gente tem que prestar muita atenção quando evacua, o formato das fezes, se tem secreção, a coloração, se tem sangue ou não. Porque é assim que você se conhece, assim quando você for procurar um médico, se tiver alguma mudança no seu corpo, aquilo ali é um sinal muito importante que nos ajuda pela coloração, pelo formato, a dar um diagnóstico, a dar um tratamento, a pedir um exame, tá? Tem muita gente que tem assim uma repulsa que não quer nem olhar para as próprias fezes, entendeu? Aham. E isso aí é um dado muito importante para gente. Tem que ir perdendo esse hábito de se gostar de si um pouco mais, né? Eu acho que é isso, né, Exatamente. doutor? Eu queria perguntar, pedir para o senhor falar um pouco mais da importância do intestino como um órgão do corpo humano, doutor. Ele tem uma importância bem grande, Não, né? importância fundamental. Assim, eu queria só falar um pouquinho de doença inflamatória intestinal, porque quando a gente fala doença inflamatória intestinal, tem algumas coisas que a gente pensa, se a doença é inflamatória, eu tomo um anti-inflamatório e vou curar. Vai resolver. Não, pelo contrário. Se você tomar um anti-inflamatório, você piora a doença inflamatória intestinal, tá? A doença inflamatória intestinal, ela ainda não tem uma origem totalmente conhecida. Né? Então, fala assim, o que causa a doença inflamatória intestinal? São pessoas que provavelmente têm um fator genético já ali que está adormecido, em algum momento da vida aquilo vai ser ativado. E o que pode ativar isso? Geralmente são fatores ambientais. Então, alimentos ruins, né, ultraprocessados, obesidade, tabagismo, uso abusivo de bebida alcoólica, né? Há algumas infecções. Então, existem algumas bactérias que quando a pessoa que tem um fator já de predisposição é exposta àquela bactéria, isso também vai ativar aquele gene. E aí, o que acontece? O nosso sistema imunológico, que é preparado para defender a gente ali dentro do intestino, na barreira da mucosa, ele começa a atacar o próprio intestino de forma desordenada e não para nunca mais. Entendeu? E aí você pensa assim, vou tomar um anti-inflamatório, vai conseguir frear essa cascata? Não. E além disso, o uso abusivo de anti-inflamatório, ele agride a mucosa. Tanto que o uso abusivo de anti-inflamatório pode causar gastrite, úlcera e também agride a mucosa do intestino. Além de outros efeitos, né, adversos, como por exemplo prejudicar a função renal, enfim. Então a doença inflamatória, ela não tem relação de tratamento com o uso de medicamentos anti-inflamatórios. A via de tratamento dela é completamente diferente, que vai desde um controle alimentar adequado até medicamentos específicos que vão combater o próprio sistema imunológico do paciente. Que não são anti-inflamatórios. E Que não fique são bem claro isso, então, anti-inflamatórios. para as pessoas que têm o hábito da automedicação, principalmente. Exatamente. Aí se confunde, tem gente que acha que, por exemplo, síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal são a mesma coisa. Não, são doenças completamente diferentes. Tem sintomas parecidos? Sim, a síndrome do intestino irritável também pode dar diarreia, dor abdominal, estufamento, mas morfologicamente, ou seja, ali você olhando a mucosa, você não tem alteração nenhuma, é uma doença muito mais funcional, que está ligada muitas vezes com a importância que a gente às vezes não sabe do órgão que é o intestino, que às vezes é chamado de segundo cérebro. Era isso que eu ia falar. Por isso que eu perguntei da importância, né? A síndrome do intestino irritável está muito ligada, por exemplo, além da alimentação, estilo de vida, ao estresse, né? Aí você tem uma diminuição da produção de neurotransmissores, que são substâncias que muitas vezes são produzidas no intestino, mas que vão atuar lá no sistema nervoso central, nos dando aquela sensação de prazer, de calma, de bem-estar. Quando isso não é produzido adequadamente no intestino, vai afetar, né, o nosso sistema nervoso central, e quando o nosso sistema nervoso central não funciona bem, aí o intestino também começa a parar de funcionar ou não funcionar. Vicioso, não Exatamente. virtuoso, né? Tem que ser virtuoso, mas ele acaba vicioso. Exatamente. Então, por isso que tem que ter o cuidado realmente, né, doutor? Tanto do corpo quanto da mente. Muito bem, doenças do intestino. O senhor falou aí que é uma inflamação, mas que não trata com anti-inflamatório, é isso? Exatamente. Esse é Hoje o o tratamento ele vai importante, desde hábitos de vida saudáveis, existem alimentos que são considerados assim, protetores para doenças inflamatórias intestinais. Laranja, tangerina, enfim. Essas substâncias cítricas e ricas em vitamina C, hoje elas são consideradas como os alimentos protetores, né, ou de prevenção para ajudar em quem tem uma predisposição a desenvolver a doença inflamatória intestinal. Elas entram naquela classificação de autoimunes de alguma maneira? Exatamente. Doutor? Inclusive, o tratamento, inicialmente, a gente usa
numa fase mais agressiva ou aguda das doenças, corticoide, que é justamente para suprimir o sistema imunológico do Para o paciente. corpo aprender a se defender. E aí, depois que você sai dessa fase mais aguda, porque a gente não pode usar corticoide A em vida altas doses a inteira. longo prazo, né? Tem vários efeitos adversos, diabetes, osteoporose, enfim. A gente vai para os medicamentos imunossupressores ou imunobiológicos, que aí são medicamentos realmente que vão atuar diretamente no sistema imunológico do paciente. São medicamentos que têm que ser de uso bem controlado por profissionais capacitados, tá? Porque tem que saber que esse paciente ele vai ficar agora com o sistema imunológico comprometido, assim como um paciente oncológico, como um paciente com síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV, em alguns momentos, né? Então ele está suscetível a mais infecções. Ele não pode tomar qualquer vacina. Ele tem que estar muito sempre bem com acompanhado. orientação médica. Sempre. Sempre. E para sempre, porque como eu disse, a doença não tem cura. Ela tem tratamento. Na fase em que o paciente está bem tratado, que a gente chama de remissão, ou seja, ele está bem clinicamente, a mucosa intestinal está bem, ele está bem recuperado, esse paciente ele vai ter uma vida normal. Ele vai comer bem, ele não vai sentir nada. Mas ele vai ter que continuar se Mas ele cuidando. vai sempre, sempre. Não pode relaxar nesse sentido, né, De doutor? forma alguma. Para a gente resumir, sintomas aos quais a gente deva ficar atento com essas situações. Então, assim, hoje tem na sociedade aqui, né, no Brasil, que cuida, né, que é voltada para o estudo da doença inflamatória intestinal, ela já criou várias cartilhas. E até estava vendo, assim, isso é mais para a população geral, né? Sim. E eles colocam, assim, bem claro, duas cartilhas principais. Dor abdominal crônica, ou seja, dor abdominal que dura mais de 30 dias e sangramento nas fezes, né? Há alguns meses a gente falou justamente desses sintomas pensando em câncer de Sim, intestino. Hoje a gente está falando dos mesmos sintomas pensando em doença inflamatória intestinal. Aí você fala assim, elas têm ligação? Tem. O paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele tem uma chance bem maior de desenvolver câncer de intestino do que o paciente que não tem doença inflamatória intestinal. Então, mais uma importância dele ter o tratamento. Aquela mucosa, ela vai inflamando tantas vezes, que pode desencadear um processo de displasia, uma alteração celular ali na mucosa do intestino, e isso acelera o desenvolvimento de câncer nesses pacientes. Então, cuidado com isso, principalmente na dúvida, procurar um profissional da saúde para Sim, tratar. exatamente. Hoje aqui em Sorriso, que eu conheço, assim, que trata essa doença, que tem, né, familiaridade, sou eu e a doutora Thaís. Então, a gente está sempre em conjunto. Então, quem trata as doenças inflamatórias? Geralmente são gastroenterologistas e coloproctologistas. É uma doença clínica e cirúrgica. Por quê? Além dos medicamentos que a gente citou aqui, tem tratamento cirúrgico para esses pacientes. Em algum momento, esses pacientes podem precisar passar por cirurgia, que são, às vezes, cirurgias que vai ressecar só um segmento do intestino, mas em algumas vezes a gente tem que tirar todo o intestino grosso desse paciente. Esse paciente está suscetível a usar colostomia. Tá? Então, são situações bem complexas. Então, a gente está sempre com o gastroenterologista e o coloproctologista junto, acompanhando esse paciente. Para não deixar que agrave mais, né, doutor? O acompanhamento nutricional também é fundamental. Tá? Um nutricionista que também entenda desse tipo de doença. Né? Não é tão fácil. Que é totalmente diferente para a parte nutricional de outras doenças de bem-estar. Sim. Existe também um tratamento nutricional voltado para essas doenças. É importante ter todo o cuidado, porque, como o senhor disse, não tem uma causa colocada, porque meio que genético predisposto da própria pessoa, mas tem como amenizar o risco. Exatamente. Tem como amenizar o risco com esses hábitos de vida saudáveis e o consumo, né, de alimentos cítricos. Frutas cítricas. Pode colocar no cardápio aí que ajuda. Limão, laranja e por aí vai, é isso mesmo? Chupar limão é mais difícil, mas laranja... Bergamota. Bergamota, quem não gosta, Exatamente. né? Muito bom. Que bom, doutor. O que mais o senhor acha importante a gente falar sobre esse tema aqui hoje? Tá. A doença inflamatória, então, assim, como ela comete um público mais jovem, né? E principalmente, assim, adolescentes têm uns hábitos alimentares um pouco mais difíceis, né? Então, precisa de uma disciplina alimentar dentro de casa, né? Esse público, principalmente a população branca, ela tem uma suscetibilidade maior, descendente de judeus, askenazes, né? Eles têm uma suscetibilidade maior ao desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, tá? Fica atento. Hoje a gente tem visto público cada vez mais jovem. O diagnóstico mais precoce que eu fiz aqui foi uma criança de 8 meses. Nossa. 8 meses. Uma coisa que mudou muito no período do Covid foi a exposição ao Covid. A exposição ao Covid aumentou
a doença inflamatória intestinal em criança. Nossa. Isso na época causou assim uma dificuldade muito grande, porque começou a vir um monte de bebezinho com doença inflamatória intestinal. Eram bebês que não desenvolviam, não andavam, não sentavam, às vezes chegando a 1 ano, sabe? E aí muita dor, choro, sangue nas fezes. E você fazer exame nessa população, nesse público, é muito mais difícil, Sim. né? Houve até na época, criou-se um grupo de estudos voltado para crianças, tamanho virtude número de disso. crianças com doença inflamatória intestinal. Quer ver? coisa. Então, às vezes é um público que já tinha uma predisposição, foi exposto ao A vírus esse do Covid, vírus e isso aí desencadeou virou a chave a ali no doença. sistema imunológico para desenvolver. Todo cuidado é pouco, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Sempre uma satisfação recebê-lo com esse rico conhecimento que o senhor divide com a gente. Eu que agradeço. E a gente está sempre à disposição aí para discutir. Se quiserem mandar alguma pergunta, né? Pessoas que tiverem com alguns sintomas aqui, né? De dor abdominal, cansaço, tá? Sempre lembrar do cansaço, né? E sangue nas fezes, febre de origem determinada. Procura ajuda, porque o diagnóstico muitas vezes é tardio. E às vezes o paciente já chega com alterações que o medicamento não consegue resolver e acaba indo para cirurgia. Aí fica mais difícil, né? Aí fica mais difícil. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço.